Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou enviando aqui no chat o link daquele livrinho que nós viemos montando, né? Utilizando anotações do Juan, as nossas anotações criadas e links de outros materiais. Então tá aqui, eu acredito que vocês consigam acessar o, o conteúdo referente à aula 9. Respondendo à pergunta do José Matheus, José, nós só estamos envolvidos na aplicação, por enquanto. Mas tinha um polo aqui em Pirassununga, né, João? Tinha um polo, eu participei durante um ano aí do treinamento, né? Na verdade era pós, né? Pegava os alunos ali que eram condecorados e aí tínhamos os treinamentos, né, desses alunos selecionados. O João, ele ficou na parte técnica, né? Lá o pessoal que mandava os trabalhos, né, pelos computador, não foi, João? Você ficava gerenciando essa parte aí. Mas era muito bacana. É que, infelizmente, aqui em Pirassununga fecharam-se esse polo, né? Foi diminuindo aí em função dos investimentos, mas nós chegamos a participar também, né? Fora a data da Teve prova. uma centralização, né, para os modos online, e aí reduziu um pouco a quantidade de polos. Isso é a minha impressão, acho que bate com a impressão do Alessandro. Bom, eu preparei as anotações aqui. Tem uma série de anotações. Particularmente, eu acho que conceitos de não muito complexos, né? Eu vou começar uma ordem diferente da que está aqui, que eu acho que é um pouquinho melhor. Eu gostaria primeiro de apenas comentar e revisar alguns elementos relacionados, né, aos triângulos, ao círculo inscrito, circunscrito. Aqui, inicialmente, nós temos uma figura que está bastante desenhada, nós temos as circunferências ex-inscritas, né, aos três lados do triângulo ABC, tem os ângulos marcados, todos os respectivos ângulos. Nós temos aqui a circunferência inscrita, temos o círculo, que passa pelos três vértices do triângulo. Eu gostaria só de revisar esse procedimento de construção, porque acaba que nós vamos utilizá-lo ao longo do, ao longo das nossas discussões. Acredito que todos já tenham muita noção do GeoGebra, mas eventualmente é sempre interessante porque algum aluno pega mais algum conceito. Nós vamos começar com a questão da definição simples, né, do triângulo, dados os pontos A, B e C, nós conseguimos traçar o triângulo simplesmente usando o conceito de pontos e o conceito de segmento. Você poderia usar o conceito ou a ferramenta polígono e já traçaria também um triângulo. Só que aí o detalhe é que ele ficaria colorido. Essa é para mim, é a grande diferença. Um elemento que sempre aparece nas construções envolvendo triângulos ou nas construções em geometria plana, que é comum, é esqueci o nome em português, perpendicular bissector, a mediatriz do segmento. Então, a mediatriz do segmento você consegue construir pelo comando mediatriz ou perpendicular bissector aqui, e ela tem uma característica que na mediatriz do segmento você tem
os pontos em cima da mediatriz equidistam. No caso, eu tenho o segmento AC, os pontos em cima da mediatriz equidistam de A e de C. Então, se você traçar um triângulo aqui, você vai ter a mesma medida. Se você construir duas das mediatrizes, você vai ter elas se encontrando em um ponto que eu chamei aqui de D, mas o nome comum dele é uma outra letra. E a terceira mediatriz, se você passar aqui, se você passar a terceira mediatriz aqui, ela vai passar exatamente nesse ponto também, que é o ponto... ele não quer fazer, por algum motivo. Que é o ponto que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Bom, no caso, você poderia ou pegar o raio, né, da distância do ponto D ao ponto A e traçar um círculo com a ferramenta círculo por ponto. Só que no GeoGebra você tem a opção de passar um círculo por 3 pontos. Então, em geral, é o que eu faço para agilizar um pouco os cálculos. Já que são ferramentas que são comuns da utilização do GeoGebra, elas estão todas aqui enumeradas. Bom, então você pode perceber que sempre você tem o triângulo, a partir dessa construção, não importa como você movimente, o seu triângulo está em cima do círculo, por razões óbvias, porque nós fizemos a construção dessa forma. Então, a construção, ela permanece sob movimentações, ok? Bom, aí tem um outro elemento interessante, que, só para exemplificar, é que, nesse caso que nós traçamos as mediatrizes, este segmento aqui, que C até G, onde G é a interseção entre a mediatriz e esse lado, o segmento é idêntico. Então, na realidade, é a consequência praticamente da definição de mediatriz. Esse lado aqui também é igual a esse lado é igual a esse. Isso é sempre legal, você ter a noção das propriedades. Aqui eu coloquei os ângulos simplesmente por comando ângulo, ou você vem aqui e clica nos elementos que você quer, nos 3 pontos. Agora, uma coisa importante ou interessante é que nós vamos tratar de quadriláteros, correto? Quadriláteros inscritíveis, e aí vai ter relação com círculo. Em geral, o que nós temos é o seguinte, nós temos um triângulo que passa por ele uma circunferência, e aí nós precisamos pôr um outro ponto aqui, praticamente, e aí com isso nós já geramos um quadrilátero. Esse quadrilátero vai ter uma série de propriedades, inclusive vai estar relacionado com o teorema de Pitot, e aí nós vamos ver mais à frente. Eu espero que isso fique claro ao longo das construções. O próximo elemento é que eu posso fazer as verificações. Aqui não tem muitas relações evidentes, mas um outro elemento bem curioso é a bissetriz, ok? A bissetriz dos ângulos. Então, aqui eu tenho uma bissetriz, aqui eu tenho a outra bissetriz. A bissetriz divide o ângulo, um dado ângulo em ângulos iguais. Então, você pode
manipular isso daqui de forma a verificar se ocorre igualdade ou não, e elas também se encontram em um ponto interessante. As três bissetrizes dos ângulos do triângulo se encontram em um ponto interessante, que é o centro da circunferência inscrita. Essa circunferência é tangente aos lados do triângulo, e você, no GeoGebra, tem duas opções. Ou você pede ela direto por comando, ou você calcula o centro, depois traça uma perpendicular do centro ao lado, e pronto, depois é só traçar a respectiva circunferência. Bom, aí você pode manipular essas informações e pode tentar ajustar essas coisas e brincar com isso, né? Veja que nós temos aqui um triângulo quase equilátero, né? Porque o traçado manual sempre está sujeito a uma tremedeira característica. Bom, então nós já temos aqui outros elementos que vão constituindo, né, ao longo do nosso trajeto durante o curso. No começo era um pouco... Todos nós temos esse conhecimento, né? Às vezes não lembrava. No começo era muita informação, depois de um tempo você fala, pô, já sei, isso daqui é bissetriz, isso daqui é mediatriz, e acaba aqui entrando com conhecimento solidificado. Bom, outro elemento que nós podemos identificar aqui é os raios, né, das respectivas circunferências, mas foi até assunto de uma das aulas do Juan, nós podemos também calcular outras circunferências, que são, na verdade, aquelas circunferências que são tangentes aos lados do triângulo, só que agora elas são por fora, são tangentes por fora. Então, nós temos, eu vou magnificar um pouquinho aqui, nós temos essa circunferência, e a definição dela basicamente ela é encontro das bissetrizes. O encontro das bissetrizes define a circunferência externa. Só que a interna nós já decidimos, é o encontro das bissetrizes externas. Ok? Aí tem a outra, aqui se eu não me engano, foi o Juan que mostrou essa construção. E aí você tem um monte de... Fica até bonito, né? Bom, com uma certo ar de complexidade, o seu problema. O nosso interesse é colocar outro ponto aqui, em algum lugar, de modo que o quadrilátero ainda permaneça sobre... tem os 4 pontos em um círculo. Ok? Qualquer ponto aqui vai servir, obviamente. Qualquer ponto aqui em cima vai servir. E com isso, nós esperamos identificar algumas propriedades, ou pelo menos que nós induzimos, né, que a gente induza um pouco algumas propriedades. Não sei se é possível diretamente para todos, mas essa é a ideia. Bom, esse daqui não. Antes de seguir aqui para o item 3, eu gostaria de relembrar o que a gente falou, chamado Teorema de Pitot. E o que ele consiste, na verdade, é a construção de um quadrilátero convexo que tem uma circunferência inscrita. Então, veja que nós tínhamos um triângulo, era razoavelmente fácil construir uma circunferência inscrita, baseado desde que você tenha o conceito de bissetriz, só que, no caso de um quadrilátero, já não fica tão evidente. No meu ponto de vista, não é tão evidente assim. Então, um procedimento de construção, obviamente, isso daqui é um procedimento específico, consiste em, dado lado, você definir os demais João, elementos.
Pois João, não? acho que você não falou qual que é o teorema de Pitot, né? Para definir essa complexidade que você está ilustrando aí, ó. O que que diz o teorema de Pitot? Ah, ele está mais aqui na frente, ó. Ele está aqui. Na verdade é que isso daqui é uma aula que eu apresentei algumas, acho que é a aula 6, mas bem lembrado. Eu gostaria de relembrar o teorema de Pitot. Obrigado, Alessandro. Relembrar, né, o teorema de Pitot. O teorema de Pitot diz que se você tiver uma circunferência inscrita num quadrilátero, ela vai ser tangente aqui a esses lados. E aí ela vai satisfazer, no quadrilátero, vai satisfazer essa relação. Essa relação, nós apresentamos ali essa mesma coisa, nós apresentamos ali na aula 6, mas eu não fiz a demonstração. A demonstração segue do fato da aplicação do potências de pontos a esses lados, e aí vai somando, somando e chega no resultado. O que eu gostaria de relembrar aqui é o processo de construção, um processo de construção desses detalhes. Então, o primeiro, nós partimos de um lado, eu forneci esse lado, olha, eu vou começar aqui porque eu gostei disso. Em seguida, nós calculamos uma reta que seja perpendicular ao segmento dado. A partir dessa reta, nós construímos a circunferência, que é tangente, e depois vamos rodando em torno da circunferência e definindo os respectivos pontos baseado na função de calcular tangência. Então, eu tenho esse lado, esse ponto aqui por B eu traço a tangência, a reta tangente, ela vai ter duas, uma aqui, e vai definir um ponto F. No caso aqui eu fiz na força bruta, sem utilizar a função tangente. Esse ponto F é um dos pontos de tangência. Depois eu fico livre, em termos de construção, eu posso pegar um ponto C sobre essa reta e calcular a nova tangente à circunferência aqui em vermelho, ok? Com isso eu já tenho um lado, dois lados, praticamente eu tenho três lados. O que vai me definir o novo ponto aqui é o ponto A, porque ele é o meu ponto que eu vou estabelecer a tangência. Então, com isso, eu tenho um quadrilátero que tem os lados tangentes a essa circunferência, e esse lado é igual a esse, pelo teorema pela potência de ponto, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então, bom, o teorema de Pitot, ele diz, cadê? Que esse lado aqui mais esse é igual o lado CB, ou seja, desculpa, o lado AB mais o lado CD é igual o lado BC mais AD, ok? Em cada um desses elementos dá para você ver aqui a congruência. Então, esse triângulo CIG é congruente ao triângulo CGF e da mesma forma para os outros. Ô, João, é eu de novo. Encheu o saco aí, ó. Eu fiquei em dúvida agora. Não é a soma dos lados opostos que são iguais? Como? Não é que a soma dos lados opostos são iguais? Olha lá, o AB é Então, o oposto AB, mais o seu oposto CD. CD Isso. é igual ABC BC, com o oposto, seu oposto AD. AD, isso, Isso. ok? Ok. E o que eu falei?
Você falou os lados consecutivos aí, ó. Falei consecutivos? Ah, perdão, Falou. gente. A minha ideia era falar que Tá esse triângulo gravado, viu? aqui, ICG, ele é congruente ao triângulo CFG. Então, esse pedaço aqui, CF e CI, são iguais por congruência de triângulo. Mas, perdão se eu falei isso. Obrigado, Alessandro. Bom, e aí você tem uma série de congruências aqui nesse elemento, e você pode verificar, né, o teorema de Pitot via algébrica. Bom, agora, deixa eu tirar algum pedaço da construção aqui. Uma questão que é interessante é que o problema, como que você resolve esse problema se você tiver dois lados? Construir os demais lados, eu também apresentei na aula anterior, na aula 6, né? Se você tem dois lados apenas, como você constrói um quadrilátero tal que ele admita uma circunferência inscrita, que seja tangente aos lados? Bom, no nosso caso, nós traçamos uma circunferência de raio AD, e com isso determina o ponto EB. O ponto e EB é a diferença entre o lado AB e o lado AD. Bom, então eu consigo fazer uma nova circunferência pequena aqui, com essa diferença, ok? Bom, eu consigo também traçar a diagonal, nenhum segredo nisso, então essa diagonal é um triângulo. E depois eu fiz um comprimento CD, C1D arbitrário, ou seja, um outro lado do quadrilátero arbitrário. Bom, a questão é fechar este elemento de modo que satisfaça o teorema de Pitot. A minha construção para isso foi a seguinte. Então, o que tem que acontecer? Esse segmento DC1, se ele for colocado, se eu fizer uma circunferência em D2, que é a circunferência da diferença de comprimento D1, DC1, eu vou ter esta circunferência aqui com centro D2. Portanto, esse comprimento B até o ponto de interseção G vai me dar uma circunferência que já vai resolver o problema, porque essas diferenças aqui, a diferença entre esses dois lados, pelo teorema de Pitot, tem que ser igual à diferença entre os outros dois lados. Bom, eu já construí um segmento de tamanho tal que isso seja satisfeito. Então, o que eu preciso é só fazer a interseção aqui com essa outra circunferência. E esse ponto aqui é o ponto de interesse. Veja lá. Ô, João, pode ampliar aí a exibição? Ah, verdade. Obrigado. Vai me lembrando aí, por favor. Você está distraído hoje, hein? Tô cansado. O trem não passou ainda? Eu acordei às 3 da manhã hoje. Eu perdi o sono. Daqui a pouco você vai dormir. E aí, se você observar bem, é que aqui o ponto, todos eles estão livres. Esse ponto, C, aqui em cima, ele satisfaz, se você considerar os segmentos DC e BC, você pode pedir para verificar se satisfaz o teorema de Pitot, que ele satisfaz. Então, eu fiz aqui as continhas. Olha, a soma dos lados opostos são iguais? O GeoGebra respondeu aqui, verdade. O interessante, eu fiz o cálculo de cada um dos lados também, para mostrar que tem uns numerinhos ali, não só a variável booleana. O interessante é que o teorema de Pitot é C e somente C.
Se satisfaz o teorema de Pitot, tem uma circunferência inscrita. Aqui tem os ângulos. E aí, como você calcula a circunferência inscrita? Você faz bissetriz. Faz bissetriz de quaisquer dois ângulos aqui, calcula o ponto de interseção. Na verdade, você faz bissetriz, calcula o ponto de interseção, passa uma perpendicular a um dos lados de sua escolha, e esta interseção com o lado e a perpendicular, juntamente com o ponto de encontro das bissetrizes, define o ponto que é define a circunferência que é tangente. Você vai passá-la aqui, ela vai ser tangente aos outros lados. É aí que está a graça da matemática, né? Você tem a demonstração matemática de que isso é 6 somente C, então eu posso construir o teorema de Pitot, um quadrilátero seguindo o teorema de Pitot, e depois eu tenho a garantia que a circunferência vai ser tangente. Uma questão interessante, eu vou até pôr para cá esses lados, então veja que agora esse monte de traçados faz algum sentido, eles estão relacionados a uma construção geométrica. Eu pedi aqui para mostrar todas os pontos de tangência que temos aqui. Agora, veja bem, eu também pedi para passar aqui por 3 pontos uma circunferência que contém os 3 pontos. E a gente já está vendo que parece que não bate, as coisas não se encaixam direito. Então, o que está acontecendo? Veja que eu não consigo... Cadê o centro? Eu posso tentar ajustar aqui, de modo a obter a circunferência, mais ou menos, ok? Uma circunferência, na forma que estava anteriormente, eu não tinha a circunferência em preto, aquela que, teoricamente, teria o quadrilátero inscrito. E o quadrilátero aqui satisfaz o teorema de Pitot, mas não é sempre que isso é verdade. Por exemplo, aqui, ou qualquer outro caso. De vez em quando, esse negócio funciona, pelo menos manualmente você fica convencido, né? Pode ser que não seja verdade também, mas você fala, parece que isso é possível. Então, você é induzido a pensar que... Ô, João, só dando mais um pitaco aí, ó. Claro. Parece que ela é tangente no ponto C à circunferência laranja, né? Eu não sei te falar, porque como é o ajuste manual, né? E o ajuste manual não é lá em cima, é aqui embaixo. Uhum. Eu não sei te falar exatamente, mas parece, pelo menos parece. Uma curiosidade aí, né? Não, é bem observado, pelo menos parece. Como o ajuste manual é aqui embaixo, eu não sei te falar exatamente. A questão é que você não vai saber onde é que vai estar esse ponto de tangência, né? Porque nesse caso já tem um ponto C, né? Exatamente. O problema é fazer essa construção partindo desses dois lados, de modo que isso satisfaça tanto o teorema de Pitot, quanto da circunferência circunscrita. Eu acho que eu troco os nomes, eu tenho quase certeza que eu troco os nomes, gente. Então, por favor, me corrijam aí. Aproveitando a interrupção, né? Tem uma pergunta aqui do José Matheus. Se ele quiser abrir o microfone, eu posso falar a pergunta aqui que ele diz, né? Se o teorema de Pitot pode ser um argumento válido quando ele quer provar que um quadrilátero é inscritível. Você vai chegar. O teorema de Pitot, me corrijam aí se eu estiver errado, é 6 somente C. Você pode usar o teorema de Pitot
Se satisfaz o teorema de Pitot, então tem uma circunferência inscrita. Agora, para pôr uma circunferência circunscrita ao quadrilátero, um quadrilátero inscritível, aí já não é o teorema de Pitot, aí você tem que lançar mão de outro argumento. Você Tudo bem? pode ter quadriláteros inscritíveis que não necessariamente, né, Isso, satisfazem o vamos. teorema de Pitot, mas quer dizer que não vale a volta, no caso, né? Então, não quando eles satisfazem as duas coisas, eles têm um nome que está até na segunda linha aqui. Então, quando o quadrilátero é cíclico, ele é um quadrilátero no qual nós podemos passar um círculo sobre os 4 vértices dele. Ok? Bom, e aí ele tem outros nomes, né? Quadrilátero inscritível e tem mais nomes que eu não me recordo no momento. Bom, o que nós mostramos, ou pelo menos tentamos ali naqueles detalhes anteriores, é válido aqui. Então, se eu tiver um quadrado, eu consigo passar 4, eu pego 3 desses pontos, por exemplo, aqui eu pego A, B e C, passo um círculo por esses pontos, e o quarto ponto vai estar no círculo. É certeza. Por que disso? Porque temos alguns resultados matemáticos que argumentam nesse sentido. Bom, mas também tem um outro elemento aqui. Amplia aí. Eita. Tem um outro elemento aqui, obrigado. Tem um outro elemento que é que nós podemos colocar um círculo inscrito ao quadrilátero, certo? Então, aí ele vai ter os pontos de tangência. Então, veja, aqui pelo menos eu consigo argumentar que, olha, existe um caso que dá certo, mas é muito provável que os outros não, baseado naquela construção nossa anterior, porque nós tínhamos que ficar ajustando o negócio para ficar um pouco contentes que parecia que satisfazia a ambos os casos, o teorema de Pitot e ser inscritível. Só que nós não apresentamos nenhum argumento matemático para ser inscritível, a gente só está ali visualização geométrica. Ok? Bom, então, nesse caso aqui, nós vamos tentar mostrar aqui a ideia. Nós temos 3 pontos, eu vou pegar esses 3 pontos, L, O e N, e vou passar um círculo por uma circunferência pelos 3 pontos. Ok? Depois, nessa circunferência, eu vou definir um outro ponto. Então, veja que esse outro ponto, eu vou movê-lo sobre a circunferência, e em cada um desses elementos eu tenho aqui o ângulo que ele faz. Veja que eu tenho esse ângulo beta enxerga esse arco N, M, L, eu só coloquei o M para dar distinção, e cujo ângulo inscrito, o ângulo central, é 2 vezes ele. Então aqui, o GeoGebra está fazendo as contas certas, não está nos deixando a pé nessa situação. Por outro lado, veja bem que você tem aqui o ângulo LMN, que ele tem um certo ângulo, e ele também é metade do ângulo central. Esse quadrilátero, como vocês puderam perceber, ele está inscrito, ele é inscritível na circunferência. Bom, mas veja bem alguns detalhes, né? Aqui fecha toda a circunferência, né? O ângulo aqui, ó, se você olhar, é para ser 360. Esse ângulo aqui com esse ângulo é 180. Veja que esse ângulo não muda, né? Independente do que eu faça aqui, eu estou usando o ângulo central é o mesmo, porque ele enxerga o segmento LN,
Esse ângulo beta também não muda, porque se eu movimentar M, eu não movimento O. Então, você tem sempre aqui 180, ok? Vai valer para o outro lado? Vai. Por quê? Basta que você troque as construções, ou que você gire aqui, né? Tipo, faça uma marquinha aqui na tela, faça uma outra marquinha aqui, depois gire o ângulo convenientemente, para que você tenha o mesmo tipo de resultado. E é isso daqui que vai ser uma das condições elegantes para nós passarmos um quadrilátero, passarmos um círculo por 4 pontos. Por 3 pontos é fácil. Por 3 pontos você sempre passa um círculo. Por quê? Porque por 3 pontos a gente sempre constrói, a mediatriz. Então, em 3 pontos, nós construímos as mediatrizes e vai lá, no ponto de encontro das mediatrizes, passa o círculo. Então, por 3 pontos está aqui. Só que não é a única condição, né? Nós queremos passar por 4. Se eu já tenho os 3 pontos em um círculo, localizar o novo ponto é fácil, é só pegar em cima do círculo. Agora, e se você tem 4 pontos arbitrários qualquer, quais as condições para que você fale, olha, tem um círculo aqui que passa por esses pontos. Isso é o interessante, é o detalhe. Mas antes disso, vamos tentar juntar essas construções por meio de uma construção, só vou voltar aqui. Então, vou tentar juntar as duas coisas de maneira mais geométrica. Eu não vou mais ficar ajustando ali os elementos de modo a ficar convencido que existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade de construção de um quadrilátero inscritivo, mais ao fim eu vou mostrar, só espero que dê tempo, né, que eu achei que eu tinha preparado pouca coisa. Nós vamos seguir o procedimento elementar do problema de Pitot, calcular as tangentes de cada um dos lados, e aí o que nós fizemos foi escolher um ponto qualquer sobre uma das tangentes, né? Na verdade, não era necessário. E aí eu falei, pô, passei 3 pontos aqui, já defini a minha circunferência. Então eu preciso achar alguma condição geométrica de modo que isso daqui seja um quadrilátero e essa circunferência seja tangente aos 4 lados. Veja que isso não é verdade para essa circunferência. Então, eu preciso de uma outra circunferência, de modo que o negócio convirja para ela de alguma forma. Então, o que eu fiz foi perceber que o que acontece é que esses ângulos uma hora eles têm que ficar iguais, e eu falei, opa, já sei, só pegar a tangente aqui, e aí esse quadrilátero aqui vai ser inscritível, porque eu consigo a tangente nele, aos 4 lados, porque eu construí ele para ser desse jeito, e eu determinei esses 2 pontos aqui de modo que eu conseguisse passar essa circunferência. Só que o problema dessa construção é que ela dá a mesma coisa sempre. Até foi um alerta do professor Alessandro. Você vai modificar a construção pela modificação do comprimento inicial ou do tamanho da circunferência inicial que você começa a brincadeira, mas nada mais. Você vai ter esse tipo de construção. Se você começa fazendo as tangentes no sentido aqui anti-horário, no sentido horário, eu sempre obtive a mesma coisa. Ok? Então, pelo menos um procedimento de construção existe. O procedimento é razoavelmente, eu consegui mostrar ali para vocês, né?
Eu até coloquei aqui porque para não dar pane, mas os elementos da construção, eles são, veja que o que acontece com a circunferência, eu defini essa circunferência grande inicial por esses 3 pontos, e veja que à medida que eu vou arrastando o ponto sobre a circunferência, ele vai, as retas vão, os triângulos, né, vão convergindo para essa reta que passa por Q e P. Eu fiz bem manualmente mesmo, ok? Bom, aí a grande questão é, quais as condições matemáticas para que isso seja possível? E aí nós pegamos auxílio do professor Juan. As condições são, do meu ponto de vista, razoavelmente simples. Por quê? O que você precisa é verificar que esses dois lados aqui, esses dois ângulos, somam 180. Então, esse com esse soma 180, esse com esse soma 180. Veja que o resultado é do tipo C e somente C. Então, se é inscritível, acontece que a soma dos ângulos opostos é 180. Se a soma dos ângulos opostos é 180, então é inscritível. São duas direções que você precisa fazer a demonstração. E aí você pode verificar que uma verificação utilizando o GeoGebra, você vê que alguns ângulos variam. Agora, note que é o ângulo que você não está mexendo que varia, porque os opostos, o ângulo em A e o ângulo em C, eles não variam. Por que disso? Porque nós estamos com um ângulo central fixo, e aqui é o ângulo que enxerga o segmento BD. Não vai mudar o tamanho do segmento, não estamos mudando o tamanho do segmento, por isso que vai ficar a mesma coisa. No entanto, as outras propriedades, área, perímetro, isso vai mudar. Então, veja bem que as outras informações mudam. Assim como os lados, nós acabamos de ver que os lados não vão satisfazer, em geral, o teorema de Pitot. Eventualmente vai. Eventualmente vai. Então, a primeira observação, a observação da ida, é baseado naquela observação que nós já havíamos feito. Então, se você chama esse ângulo ABC de alfa, o ângulo, ele vai enxergar este comprimento de arco, e esse ângulo vai ser 2α, ok? Por outro lado, esse ângulo aqui sendo beta, isso daqui vai ser 2β. Bom, tudo aqui é 360. Então, se tudo é 360, 2α mais 2β é 360. Não tem outra alternativa. Disso você conclui que α mais beta é 180. Ou seja, a soma dos dois ângulos opostos é 180 graus. Ok? Bom, uma observação interessante é que, se esse mais esse é 180, alfa mais beta é 180, mais alfa, esse ângulo aqui, CBA, com o ângulo AB e a reta, aqui para frente, isso daqui também vai dar 180. Nossa conclusão é que esse ângulo aqui é exatamente o ângulo beta. Bom, e aí só fica fazer para o outro lado, mas para o outro lado a gente vai deixar para o analogamente. Desculpa, esqueci de colocar no modo tela cheia. Então, nós temos aqui o ângulo determinado por alfa, é 2α. Temos o outro ângulo. Esse beta possui tem um ângulo central 2β.
a soma é 360, portanto, o resultado a soma de 2 alfa mais 2 beta é 360, portanto, alfa mais beta é 180, diretamente. Bom, mas a questão agora é que você tem a recíproca desse resultado. Nós mostramos ali que se é inscritível, então a soma é 180. Agora a soma é 180, então eu devo concluir que o quadrilátero é inscritível. Nesse caso, parece que a melhor alternativa é você supor que não seja, porque se ele não é, você supõe que a soma é 180 e que o quadrilátero não é inscritível. Portanto, nós devemos chegar à conclusão que estamos cometendo alguma irregularidade ao supor esta hipótese. Então, nós vamos supor inicialmente que, olha, a soma é 180, mas vamos supor que o quadrilátero não seja inscritível. Então, o C não está em cima do círculo. Então, está ou fora ou dentro do círculo. Eu vou supor fora, correto? Eu vou maximizar. Supondo que é fora, eu vou pôr um fora diferente aqui, né? Só para dar ficar visualização melhor. Supondo que é fora, você pode traçar um segmento de C até B e vai intersectar a circunferência em E. Agora, esse quadrilátero é inscritível. O quadrilátero A, B, E, D é inscritível. Ok. E qual que é o detalhe? O detalhe é que este ângulo mais este ângulo aqui é 180. Portanto, esse ângulo aqui é alfa. Opa, mas isso já está com cara de ser problema. Por quê? Se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui é externo ao triângulo CDE. Porque esse ângulo aqui, então, vai ser esse ângulo mais esse, que também é alfa. E aí, esse cara é maior que zero, eu concluo que alfa é maior que alfa. Ou seja, tem alguma coisa errada na hipótese. Portanto, o que deve acontecer esse alfa deve ser zero. Okay? Ou a hipótese de que o quadrilátero não fosse inscritível deve ser falsa. Portanto, tem que ser inscritível, tem que ser, esse C na realidade é um C' que está aqui em cima, ele está aqui em cima da circunferência. Ok? Bom, e aí você tem apenas o quadrilátero aqui. Bom, e aí tem outra condição para que isso também seja, para que nós tenhamos também um quadrilátero inscritível. Então, veja que eu tenho um quadrilátero inscritível se esse ângulo aqui for mais esse ângulo aqui for 180. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui também for 180. Bom, mas vamos ver alguns detalhes. Observem aqui o elemento azul. Veja que o ângulo azul, ele enxerga o elemento azul aqui, o segmento azul. Ok? E veja que ao passo que o movimento B, esse ponto B, você não observa nenhuma movimentação nos respectivos ângulos. E nem A. Por quê? Porque o ângulo central aqui permanece estático e devido à corda também não movimentar de forma alguma. Então, o que movimenta? Os outros ângulos. Okay? Então, esses dois ângulos aqui são sempre iguais. Por outro lado,
Veja que esse outro ângulo, outro ângulo laranja, ele enxerga esse triângulo aqui, eu vou pensar nesse triângulo, ele enxerga esse segmento. E esse ângulo também enxerga o mesmo segmento. Veja que, se você movimentar, nada acontece com eles. Certo? Agora tem dois deles fixos, porque na minha cabeça tinha dois. Ah, desculpa, é aqui. Ok? Bom, quais outros ângulos estão faltando? Então veja aqui, você tem azul, é o ângulo entre um lado e a diagonal, e esse outro azul é o outro lado e a outra diagonal. Da mesma forma, você tem o laranja e você vai ter esse rosa. Então veja que se você movimenta, também permanece estático. E aí só está faltando um, porque você tem 8 ângulos, então tem 4 combinações de ângulos 2 a 2. Você tem esse daqui, ou seja, lado e diagonal, lado e diagonal. Isso daqui uma condição para que o quadrilátero seja inscritível. E, novamente, é C e somente C. Ok? Se você tiver um quadrilátero inscritível, então essa propriedade vale. Os ângulos aqui entre os lados e a diagonal são iguais. A recíproca é que, se os ângulos entre o lado e a diagonal são iguais, o quadrilátero é inscritível. Bom, a demonstração, de novo, é por absurdo. Você supõe que os ângulos sejam iguais e que o quadrilátero não seja inscritível. Portanto, a continuação do segmento vai gerar um ponto cuja interseção com o círculo vai dar um novo quadrilátero A, B, E, D, que é inscritível, cujo o ângulo é igual aqui, porque esse quadrilátero é inscritível. E o que vai acontecer aqui? Você vai chegar no absurdo novamente de que esse ângulo é o externo desse triângulo AEC. Bom, e aí não pode acontecer, porque você vai chegar no absurdo de que esse daqui é maior que ele mesmo, ok? Então, o que pode acontecer é somente, se acontecer isso, de ser esse caso aqui. Ok? Todos juntinhos aqui. Tudo bem? Bom, gastei mais ou menos 1 hora para chegar nessas... Ô, João, tem uma perguntinha aí do Vinícius. Pergunta fácil, por gentileza. Se ele quiser abrir o áudio e colocar, ou você dá uma lida aí no chat. Isso. Para mim é isso daí mesmo. Quando você tem o teorema de Pitot, você tem a circunferência e um quadrilátero que tem essa circunferência tangente aos lados. Então, no teorema de Pitot, a circunferência está dentro do quadrilátero. Quando ele é quadrilátero inscritível, o quadrilátero está dentro da circunferência. Não sei, acho que essa é a grande diferença. Então, os pontos do quadrilátero estão sobre a circunferência. Eu consigo voltar aqui rápido.
Só um minuto. Ó, aqui está um exemplo. Esse daqui é um exemplo. Esse quadrado ABCD, ele satisfaz o teorema de Pitot. Tem um círculo aqui dentro dele. Esse outro é um quadrilátero que está inscrito ao círculo. Então, eu tenho este círculo passa pelos 4 pontos do quadrilátero. Não sei se ficou claro. Ficou assim. É porque eu não conhecia muito bem esse teorema, e aí o José Mateus ele citou ser inscritível, aí eu fiquei meio na dúvida, porque pelo menos naquele GeoGebra ali, não tinha explícito se era inscritivo, Ah, sim, circunscritivo, aí claro. É ficou, bem observado. É dei uma até uma boa olhada para observação tirar para essa colocar dúvida. lá, olha, esse daqui é tal e esse daqui é tal. E aí eu aproveitei e vi a questão da volta, né? Parece que é devido a Steiner, a volta, né? Ou seja, se somente se Eu realmente. acho que eu não fiz a volta. Eu tenho quase certeza que eu não fiz, porque deixa eu ver. Eu pulei um dos pedaços, né? Eu acredito. É provável. Se eu achar, eu coloco aqui de novo. E aí eu vou ver se eu consigo, né? Comentar sobre alguns exercícios que alguns o Juan resolveu, um ou outro eu resolvi, e aí aqui tem 2 ou 3 construções que eu gostaria que vocês tentassem fazer. Uma delas é uma construção que eu gostaria de ajuda de todos. Bom, o primeiro problema é um problema envolvendo o quadrilátero inscritível, né, também. Só que você tem o seguinte contexto: você tem isso daqui não fecha. Bom, vamos lá. O problema é que está em verde. Considere que um quadrilátero cíclico, que é um outro nome para quadrilátero inscritível, ABCD, as medidas, né, dos segmentos AD e BC são iguais, ou seja, vamos ver aqui. Esses dois pedacinhos aqui, esse AD e BC, são iguais. Ok? Prove que ABCD é um trapézio isósceles, ou seja, nós precisamos provar que este lado aqui, AB, é paralelo a CD. Ok? Como nós já construímos o lado AD, na verdade, por hipótese, né, AD é igual a BC, nós só precisamos provar este outro pedaço. Bom, como o Juan sempre comenta, uma das dificuldades do problema, um pouco mais elaborado, é que ele só vem com esse texto. E você precisa fazer o processo de construção, que eventualmente é um pouco difícil. Eu vou passar aqui um pouco rápido na forma que eu fiz esta construção. Na verdade, essa daqui é a construção minha, que eu construí baseado na construção do Juan, porque eu não achei a construção dele. Inicialmente, nós criamos o círculo, 2 pontos, e aí, por eu passei uma reta,
ok? Por esses dois pontos A e B. Para que eu consiga fazer um segmento de mesmo tamanho aqui do outro lado, eu preciso de uma paralela a esta reta dada. Então, eu marquei um ponto D e pedi uma paralela à reta dada. Veja aqui, ó, linha paralela, linha por D e paralela à reta anterior. Por algum motivo, eu estou com a linguagem em inglês de novo. Então, construir o segmento, e aí este pedaço é... João, mas aí você está usando porque você quer provar. Mas eu estou só fazendo a construção. Não, a construção está certa, não? Mas você justamente quer provar que se os segmentos têm igual medida, as retas são paralelas. Para construir é válido, não? Para construir Sim, não, mas é válido usar a eu estou construção. fazendo a construção do... Isso é verdade. É que senão ela não sai igual. Pelo menos eu pelo menos não construí... Isso é verdade. Eu já construí dessa forma, bem observado. Não, mas pode marcar basta que o ângulo central do segmento seja o mesmo. Sim, mas verdade. Eu não achei a sua construção e essa foi o jeito mais rápido que eu achei. Para construir a figura. A demonstração é outra coisa. Mas bem observado, Juan. Obrigado. Bom, eu vou continuar com essa construção, depois eu troco seguindo a construção e a observação do Juan. Bom, o primeiro passo do processo de solução é fazer, né, construir todos os triângulos AOD, DOC e COB, ok? Acho que elas vão se esconder aqui em algum momento, mas não vai nada. Vou tirá-las daqui. Bom, o que acontece? Vamos seguir direto lá. O que acontece é que, nesse caso, todos esses triângulos, esse lado AO e OB são iguais, porque é raio. OC é raio. OD é raio, ok? Essa medida aqui é a mesma em todos os elementos. Esse triângulo é isósceles. Esse triângulo é triângulo OAB é isósceles. O triângulo OAD é isósceles. OBC é isósceles. Então, aqui tem um erro, né, de digitação. Tem dois deles. Ok? Então, nós vamos chamar OAD, que é igual... cadê? OAD, que é igual a ADO de beta. Eu vou colocar todos aqui. Esse ângulo OCB e OBC de delta. E esse ângulo ODC, juntamente com DCO de alfa. Ok? Bom, a primeira observação é que o triângulo ADO é congruente ao triângulo OBC. Por quê? Primeiro que os lados são iguais, dois lados são iguais, e por hipótese, esse lado aqui é igual a esse lado. Então, segue pelo caso lado, que os ângulos são os mesmos, ok? Então, esse ângulo da base desse triângulo é igual ao ângulo da base do outro triângulo. O que mais? O que mais é que no triângulo OAB, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo.
Portanto, esse ângulo que vai sobrar aqui embaixo é igual o outro ângulo do outro lado, certo? Esse pedaço aqui é igual esse ângulo aqui, que nós chamamos de DAB e ABC, ok? E nós está nomeado delta. Com isso, o que nós já temos de informação? Aqui eu tenho alfa mais alfa, então 2 alfa, beta, 1 beta, 2 beta, e gama com gama, 2 gama, tudo tem que dar 360. Portanto, a soma dos três é 180. Então, esse mais esse é 180. Bom, isso daqui implica que esse ângulo raso aqui também é 180, portanto, eu tenho que concluir que este ângulo é exatamente esse outro ângulo. Bom, então, eu consigo concluir que este lado é paralelo a este lado. Exceto pela construção, acho que é isso a argumentação. Tudo bem? Ninguém tem, tá tudo bem com todo mundo? Tudo certo, Ivan. Obrigado. Eu já estava pensando aqui, será que você tem os Fala de 4 novo, por pontos? favor. Estava vendo aqui, você tem os 4 pontos na circunferência, né? Só o fato deles de ter AD igual a BC, isso aí já garante que ela é isósceles, né? É um trapézio isósceles. Deixa eu ver o enunciado de novo aí. Só um minuto. Olha lá. Se ele é cíclico. AD igual a BC. Mas para provar que é isósceles, você tem que provar que os dois lados são paralelos, né? O que garantiria que eles são paralelos? Você fala que é direta essa afirmação? Não, Eu não estou ouvindo, Alessandro. é só o fato, né, deles estarem numa circunferência, então, como está ali, né? Considera um quadrilátero cíclico. Então, eu não tinha visto ali o enunciado. E aí, sendo Ok. os dois lados, né, iguais, então ele necessariamente é um paralelo isósceles. Né? Tá tudo ok. Ok, obrigado. Professor, Opa, na figura anterior ali, a relação de ser paralela está, no caso aqui, entre AD e OC, correto? esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. O Isso. ângulo BAD, eu vou aumentar aqui. O ângulo Aí. BAD e o ângulo CD, a reta, são iguais. Por quê? Porque nós concluímos que este ângulo mais este é 180. Então, a soma desse laranja com esse ângulo com duas perninhas aqui, com esse outro ângulo com duas perninhas que deveria ter 3, é 180, ok? Só que também nós temos que esse ângulo raso é 180. Então, qual seria a nossa conclusão? Que este ângulo aqui é igual a este ângulo. Ok? Ok. Obrigado. É isso? Deu certo? Deu. Eu só estava querendo enxergar as duas retas paralelas aí, no caso. Por isso que eu comentei de AD e OC, se é essa relação, né? Porque também tem aqui AB e DC, né? Que estão paralelas aí, na hora de fazer a demonstração. AB. Ele mostrou que os ângulos são correspondentes, né? Esses ângulos são correspondentes, então as retas São ali são paralelas. paralelas. Isso. Exato. Tá certo. É isso mesmo. Ok? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.
Bom, temos um outro problema, esse problema é resolvido pelo Juan de novo. Em particular, eu acho que a construção desse é um pouco mais rebuscada, então optei por seguir a solução apresentada pelo Juan e depois apresentar a construção no passo a passo ali. Bom, primeiro passo é entender a questão, né? Em um triângulo ABC, nós temos C, o ângulo C, o ângulo em C, então eu tenho o triângulo ABC, e o ângulo aqui em C é o ângulo reto mais o ângulo em A. Okay? Aqui já está construído, então vocês vão ser induzidos ao processo de construção. Mas, se não tivesse nada, nós teríamos que fazer todo o processo. Eu vou tentar mostrar ali no próximo pedaço. Então, vai ser 90 mais o ângulo A. Se você observar bem, então você pode pensar que AFC é um triângulo isósceles com os ângulos da base sendo alfa. Então, o ângulo aqui, A, aqui vai ser A, aqui é um ângulo reto. Então, esse ângulo aqui é 90 mais alfa. Aqui é alfa e foi só, nós temos que esquecer esse outro pedaço aqui da construção por enquanto. O ponto D na continuação de BC, então, eu tenho que prolongar esse BC, tá aqui, é tal que a medida de AD é igual à medida de AC. Ou seja, então aqui eu tenho um novo triângulo isósceles, e isso daqui tem uma forma de construirmos esse tipo de coisa. Basta usarmos circunferências. AD igual a C, tá aqui. Ok, o próximo passo, o ponto E, está no lado de BC, que não contém A, ou seja, não é o lado de cima aqui, se você passar uma reta por BC, não é esse lado, é o outro, ok? Isso está claro. O ponto é tal que esse ângulo aqui, esse ângulo CBE é alfa, e o ângulo CDE é alfa sobre 2, ok? Se isso ocorrer, é para demonstrar que CED, esse ângulo aqui em E, que é oposto ao ângulo alfa sobre 2, é a mesma coisa que esse ângulo aqui em B, que está grudadinho a esse ângulo em vermelho. A construção do passo zero, com todos os detalhes. Então, nós temos um triângulo isósceles aqui, com ângulo alfa na base, um triângulo isósceles, com a mesma base do triângulo isósceles anterior. Eu tenho o ângulo alfa sobre 2, que é metade desse ângulo alfa, que é metade desse. E aqui eu tenho o ângulo alfa em si, que é igual a este ângulo. Ok? E aí, aqui que inicia o processo de solução, sem o processo de construção. O processo de construção eu deixei no próximo passo, para que a gente pudesse focar um pouquinho no processo de solução por enquanto. Então, dado que você tem esta figura, esperar o trem passar, falar da hora do café, dado que você tem esta figura, nós vamos tentar esboçar a nossa solução. Depois nós faremos a construção dessa figura. O primeiro passo é observar a mediatriz. Então, veja que também você não tem você tem informações suficientes para delinear a solução, mas problemas de geometria, em geral, você precisa fazer construções adicionais. A primeira construção adicional é fazer a mediatriz do segmento DC. E ela vai intersectar DC no ponto M, vai fazer 90 graus em M, e também vai intersectar aqui a construção do triângulo CDE
em um outro ponto, nós vamos nomear essas duas construções, essas duas interseções, ok? Se você prolongar a reta que passa por BE, você vai atingir um ponto Q na interseção com a mediatriz. Então, agora nós temos vários triângulos aqui que são possíveis de serem observados, mas uma atenção especial a esse triângulo grande BQA, ok? Bom, nós temos que mostrar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, nós temos que calcular quanto é esse ângulo e obter, de alguma forma, que este ângulo aqui é igual. Nós vimos isso daí nós podemos mostrar que dois ângulos são iguais se a gente tem que 4 pontos estão sobre uma circunferência. Então, talvez seja o caso de procurar esta circunferência. Logicamente que nós já temos a solução e você tem que pensar que o aluno que tem esse problema tá só com o problema em mãos. Ok? Então, o próximo passo, não necessariamente o próximo passo, poderia ter feito essas observações em outra ordem, não precisa ser exatamente nessa ordem. Eu estou seguindo aqui a solução proposta pelo Juan, que é a ordem adotada dele, e eu inseri alguns pitacos aqui apenas para não modificam muito a solução, só adicionam alguns detalhes. Bom, então o primeiro elemento é que o segmento, como o ponto P está na mediatriz do segmento CD, essa distância aqui, PD igual à distância PC. Bom, esse triângulo aqui é isósceles, esse pedaço aqui é igual a esse, já daria para concluir isso. Então, se aqui é alfa sobre 2, aqui também, do outro lado, MCP é alfa sobre 2, ok? E MDP é alfa sobre 2. Como consequência, CDP é alfa sobre 2, então é só uma questão de esticar um pouquinho mais o traçado. Bom, agora nós vamos pegar esse triângulo aqui, esse triângulo em destaque aqui, ó, ABC, o triângulo ABC. Aqui tem dois triângulos que vão ser considerados. O triângulo ABC e o triângulo ABG, em que G é a interseção do prolongamento de AC com a reta passando por BE. Então, vai intersectar aqui nesse pontinho. Mas vamos inicialmente a este triângulo. Aqui é 90, aqui é alfa, então, pela soma dos ângulos internos de um triângulo, então, ABC mais 90, mais alfa, aqui em cima, mais 90 mais alfa é 180. Portanto, ABC é 90 menos 2 alfa. Então, já achei esse ângulo e é um problema a menos. Por outro lado, nesse triângulo, no triângulo ABG, você também tem soma de 180 graus para os ângulos internos de um triângulo. Ou seja, esse alfa, mais esse 90 menos 2 alfa, mais esse alfa aqui, que é por hipótese de construção, nós fizemos ele dessa forma, mais este elemento aqui, mais o B, o AGB ou BGA, vai ser 180 também. Bom, mas esse alfa com esses alfas se cancelam, esse 90 passa para lá, então o ângulo em G é 90, ou seja, esse triângulo é retângulo aqui em G, certo? Isso ajuda um pouco. E agora o outro triângulo. O outro triângulo é o triângulo grande que nós havíamos comentado. Então, nós temos esse ângulo aqui. Então, no triângulo ABQ, o que você tem? Esse
AG, desculpa, BM e AG são alturas, porque faz 90 graus no triângulo, ok? Então, e parte de um dos vértices, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, como já havíamos mostrado nos casos anteriores. Isso daqui por ser mediatriz, esse daqui por ser a altura do triângulo ABG. Bom, então, este elemento aqui, C, é ortocentro, é o ponto de encontro das alturas. Então, eu posso construir o lado, a outra altura, que H, né? Fazer o pontinho H lá. E aí eu posso só pegar este lado, este triângulo, HBQ. Isso daqui, por definição, já foi construído de forma que é a altura, né? Porque C é ortocentro. E aqui eu tenho que dar 180 de novo. Ou seja, HQB tem que ser alfa, correto? Se você fizer as contas, isso daqui dá 180, isso daqui dá menos alfa mais o ângulo ali HQB, isso é zero, e portanto HQB é alfa. E esse CQE é só CQE, é só esse pedacinho, EQC, ok? Bom, então já estamos chegando em conseguindo calcular vários ângulos aí. Esse daqui, como é alfa sobre 2, o ângulo MCP é alfa sobre 2 e MDP é alfa sobre 2, o ângulo externo vai ser alfa. Então, agora, o que você tem? Esse ângulo CPE é alfa, e esse ângulo EQC também é alfa. Mas veja bem que o que acontece aqui nesse caso? É lado diagonal, lado diagonal. Diagonal de quem? Desse quadrilátero, que eu tenho 4 pontos aqui, ECPQ, que é um quadrilátero. Portanto, eu posso passar ali uma circunferência por esses 4 pontos. E esse ângulo, ele estava enxergando este lado, e esse ângulo estava enxergando esse lado. Se você quiser observar pelo quem enxerga quem, também dá para fazer por aí. Bom, então, se eu mostrar que este elemento aqui é igual a este, o problema está resolvido. Se esse ângulo CQA for igual a ABC, esse ângulo aqui já sai direto pelo teorema utilizando o teorema anterior. Então vamos lá. Verdade, verdade. Verdade porque eu tenho 2 triângulos novamente, eu tenho o triângulo AMB, que é retângulo, também é retângulo em M. Portanto, eu só posso concluir que no triângulo AMB, se aqui é 90 menos 2 alfa, aqui é alfa, aqui tem que ser alfa. Portanto, CAM é alfa. Bom, e aí no outro triângulo, aqui é 90, aqui é 2 alfa. Não tem como, aqui embaixo é 90 menos 2 alfa. Bom, se aqui embaixo é 90 menos 2 alfa, o ângulo CEP é do mesmo tipo, é o mesmo ângulo. Portanto, está aqui, este ângulo é igual a este ângulo, e este ângulo, por sua vez, é exatamente este ângulo. Ok? 35. Perguntas? Desculpa.
Ninguém tem dúvida? Tá todo mundo aí ainda? Sim, ok. Sem Ô, João, dúvida? Manuel levantou a mão. Manuel, pode Posso, falar, Abreu. posso falar. Ô João, Oi? o segmento AC e o CQ, aí são iguais, né? É um termo AC isósceles, né? e CQ. CQ? CQ. Isso, são é Não sei. isósceles. O Eu acho que triângulo não. ACQA. ACQ. O que são iguais são AC e AD. Agora, AC e CQ, eu tenho quase certeza que não. Mas é só um palpite. Ok. A confusão M é ponto médio de CD, mas M não é ponto médio, ou não tem por que ser ponto médio de AQ. Ah, entendi. Acho que talvez por isso é a confusão. Se Ah, M fosse ponto ok. Agora acho que médio, ficou mais claro com a observação do Juan. Pode ser isso realmente. O M é o ponto médio deste lado CD. Mas não é ponto médio daqui, né? Então não dá para a gente concluir que são iguais, tá certo. que são iguais. Bom, na construção, Juan, vai observando aí se eu não fiz nenhuma acrobacia só para chegar na construção. Eu segui bastante a sua construção, eu só fiz separado para mostrar alguns detalhes da construção que eu achei interessantes a abordagem. Eu vou voltar aqui todo o procedimento. Então, para a construção do problema, construção daquele quadrilátero ali, daquele problema inicial, eu parti de uma reta. Amplia aí, João. Oi? Amplia. Eita. Eu parti de uma reta, né? Marquei 2 pontos na reta. Depois passei uma perpendicular, marquei um ponto sobre a perpendicular e tracei uma circunferência de centro nesse ponto que eu havia marcado e raio FC. O que isso daí vai me fornecer é que se eu prolongar, eu passar uma reta por B e F, eu vou encontrar o ponto A, cuja medida FA e FC são iguais. Então, eu já tenho essas duas medidas aqui iguais. Portanto, esse lado do triângulo, esse lado do triângulo eu já obtive e já está sob a hipótese. Isso daqui é 90, porque é feito por construção. Esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo. E esse ângulo aqui eu não sei, não me importa com ele. Bom, aí o próximo passo é fazer o cálculo do ponto D sobre a reta que contém BC, de tal forma que o tamanho AC seja igual ao tamanho AD. Como a gente faz isso? Centra o compasso em A, pega uma circunferência de raio AC e traça. Esse ponto de interseção vai ser tal que satisfaz os requisitos de que AD é igual a C. Bom, agora só precisa ligar os elementos aqui para que você consiga observar isso. Agora, o outro detalhe que é importante é que esse ângulo FAC, que nós chamamos de alfa, ele deve ser tal que ele define esse ponto E aqui, um ponto E. Mas tem um outro critério que é alfa sobre 2, que é o ângulo entre CD e o ponto E. Como que nós fazemos isso?
você pede para rotacionar o ponto C em torno de B pelo ângulo alfa, que é o ângulo FAB. Então, se você fizer isso, você vai obter esse ponto C, passa uma reta por ele. Então, você tem uma infinidade de pontos possíveis que satisfaz que esse ângulo aqui é alfa. Só que não tem uma satisfação de ser alfa sobre 2. Então, o que você precisa fazer? Rotacionar esse ângulo agora em torno de D por alfa sobre 2, passar uma reta sobre ele, e aí a interseção vai ser o ponto aqui, que nós chamamos de E, e eu só vou anotar os ângulos agora. Esse ângulo aqui, no caso desse problema, é 29. Esse ângulo aqui é 14,7. 29, obviamente, aqui em cima vai dar 29 também. 29, 31. Ok? Só espero que dê certo, né? E aí, na hora que faz o ângulo CE, eu obtenho exatamente Mas agora aqui estamos eu estou deixando tudo, né? Todas as construções aqui. Você pode, obviamente, modificar a construção, que ela vai permanecer com girar, etc. Só vai ficar estranho, né? Mas é isso, é assim que foi feita a construção. Se eu não me engano, o Juan fez um pouco diferente, né, Juan? A sua construção, você pega uns pontos um pouquinho mais para cá, calcula uma reta perpendicular e aí calcula interseção. Eu achei bem interessante a ideia. Eu não me lembro direito, mas também usando o GeoGebra, você já tem o ângulo alfa definido. Então, tem uma ferramenta que você manda colocar um ângulo dando o valor do ângulo. Ah, sim. Então, você pode pedir para construir o ângulo falando que é igual a alfa sobre 2. Sim. Dá 2 pontos e o ângulo é alfa sobre 2. Acho que não sei se foi esse o método que utilizei, mas acho que foi esse daí. Eu pedi para construir o ângulo em DE. Certo. Eu não me lembro, não me recordo. Eu lembro só da primeira parte aqui, que você fez por uma metodologia um pouco diferente. E aí eu pensei, falei, já que eu sei fazer de outra forma, vamos deixar de 2 formas prontas, né? Para ter mais detalhes. Tudo bem? Ô, João, o José Matheus levantou a mão, se ele quiser abrir o microfone também. Por favor. Boa tarde, João. João, volta que tu fez agora há pouco. Eu não entendi como foi o recurso que tu utilizou para poder encontrar esse ponto C' e C' 1. Ah, ok. Eu vou expandi-lo aqui. Eu acredito que a forma de construção que o Juan falou é mais simples. Então, eu fiz uma rotação. Então, no caso aqui, o comando está em inglês, mas é girar o ponto C pelo oposto do ângulo FAC. Ok? Aí ele vai catar esse ponto e girar para cá. Ok? Para o ponto C'1, tá aqui, girar por um ângulo, o mesmo ângulo agora, o mesmo ângulo sobre 2, só que agora, em vez de eu girar no sentido horário, eu vou girar no sentido anti-horário. E foi só isso. Eu girei por um ângulo menos alfa e depois girei por um ângulo alfa sobre 2. Ok? Ok, eu não conhecia esse recurso, não. Isso é um pouco trabalho de... Eu não conhecia esse recurso de rotacionar. O comando é girar. Em português é girar
o ponto que você quer girar, o ângulo que você quer girar e o ponto de apoio, vamos assim dizer. Você apoia em um lugar e gira ele em torno daquele ponto de apoio. Tem como fazer ao vivo, João, depois aí? Tem. Alô? Vamos lá. Eu vou apresentar esse outro elemento, que é a construção do quadrilátero bicêntrico. Novamente, o nosso colega Juan forneceu carinhosamente a construção. E a questão do quadrilátero bicêntrico, que é, em termos do que a gente estava começando lá no comecinho, é que você tem um quadrilátero que está em cima do círculo, cujos vértices estão em cima do círculo, e aí dentro desse quadrilátero você tem uma circunferência que é tangente a cada um dos lados do quadrilátero. O resultado é C e somente C também. O quadrilátero é bicêntrico, C e somente C. Esses segmentos que ligam os pontos de interseção do quadrilátero que satisfaz o teorema de Pitot, né? Porque esse quadrilátero aqui, com essa circunferência, tem que satisfazer o teorema de Pitot. Se esse segmento, que liga os pontos de tangência em lados opostos, se esses segmentos forem perpendiculares, ok? Bom, eu vou passar para a construção. Eu vou tentar fazer o esboço da construção aqui no GeoGebra e eu já mostro. Vocês estão vendo aí o GeoGebra? Sim. 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 Bom, então, até ele pegar um pouco no tranco, ele demora um pouco. Então, aqui eu tenho no caso da pergunta que o Alessandro falou, se dá para fazer ao vivo. Eu tenho um triângulo, ok? E eu quero girar, eu não sei se eu estou no modo português, girar. Não, o segmento está escrito em inglês aí, João. Oi? O segmento está escrito em inglês. Segmento. Bom, vamos trocar. Segmento, ok. Então, eu vou girar o ponto C por um ângulo. Agora só tem que acostumar, né? Escrever por um ângulo. A, B, C. Vou girar no sentido anti-horário. Okay? Em torno do ponto A. Ok? Então, o ponto C' girar o ponto C no sentido horário. Estou girando esse ponto C aqui. Veja que o ponto C ele está sobre uma circunferência. Então, é uma forma de você girar, né? Daria para a gente fazer na força bruta isso, mas já existem as funções do GeoGebra, e esse ângulo aqui, o ângulo, vamos medir o ângulo, C, A,
C'. C', AC. Ele deve ser o mesmo ângulo aqui, ABC. Ok? Tá, exatamente os mesmos ângulos. Ok? Bom, não sei o que é mais rápido, se é fazer no braço ou mostrar aqui o protocolo de construção. Mais rápido é o protocolo, né, obviamente. Bom, no caso dessa construção do quadrilátero bicêntrico, nós primeiros partimos, né, da circunferência, e aí você marca 2 pontos, quaisquer, na circunferência, e taca ali um segmento ligando esses 2 pontos. Ok? Depois, marca um ponto arbitrário e passa uma perpendicular ao segmento passando por este ponto. Ok? Vai dar uma intersecção no ponto F e vai intersectar o círculo, a circunferência, num ponto G. Bom, você pode colocar os raios respectivos aqui, de cada um, e pelos raios, você pode calcular, passar perpendiculares aos pontos que nós inicialmente colocamos, G, C, E e D, e vai passando as perpendiculares. Observe que elas vão se cruzar em 4 pontos, ok? Isso daí já nos garantiu que esse quadrilátero vai ser bicêntrico. Ao passo que se você tentar achar na força bruta, é um pouco mais difícil. É até a minha proposta para vocês, se alguém conseguir visualizar. Veja que nós temos todas as informações, nós partimos da circunferência, calculamos os segmentos perpendiculares, de forma que eles sejam perpendiculares, então vou marcar aqui o ângulo, aí vou marcar aqui o outro ângulo, esse outro ângulo, veja os outros ângulos que aparecem na construção, ok? O ângulo aqui ao centro, e aí você pode ir marcando todos os demais. Veja que aqui você satisfaz, esses ângulos opostos satisfazem a 180 graus, a soma. Esses ângulos opostos aqui, alô? Satisfazem que a soma é 180. E você pode checar também que a soma desses lados satisfaz a soma dos lados opostos, ou seja, por exemplo, KH mais JI, vamos checar se é HI mais KJ. Okay? Espero que dê verdade. Verdade, ok? Então, nós testamos por meio de uma variável booleana se isso mais isso é igual a isso mais isso. Ô, João, pode fazer um teste aí? Pode falar. KE mais CF, isso é igual a KC mais EF? KE mais CF igual a EF mais EF. KC. Mais KC. KC. Isso. Só para ver se a função tá valendo. Ver se a função está trabalhando corretamente. Eu também gosto de fazer essas checagens. Não, eu pensei que cada subquadradinho, cada quadrilátero desse também satisfazia Pitot. Eu não sei. Aqui, na realidade, esse daqui satisfaz. Satisfaz isso daqui, ó. KE mais CF. Esse daqui também.
Mas tá certo. Satisfaz? No centro, né? Com o centro. Com o centro, né? Com o centro eles satisfazem. É a argumentação usada na demonstração. Bacana, legal. Isso é a argumentação usada na demonstração. Você vai. Pronto, Show. ele usa esse fato aí. Isso daí Parece, deriva do fato pare- dos triângulos serem semelhantes, congruentes, acredito. parece que são todas tangentes aí nesses pontos aí, né? Essas circunferências mais escuras, todas tangentes nos pontos, né? Nos vértices do quadrilátero. Sim, porque cada 4 desses aqui, né, o C, H, G, I, é inscritível também, né? Então, aqui tem que ser tangente. Esse pontinho aqui. Show. Legal. Gente, tinha mais umas coisas aqui que eu achei que tinha feito muito pouca coisa, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês em 4 minutos. O José Matheus levantou a mão aí. Manda aí. Não, era só uma dúvida. Esse encontro desses 4 círculos que tu fez no slide anterior, na figura anterior, ele é o ponto de Miquel? Eu não sei te falar, não. Como é o nome? Miguel? Miquel. Eu não sei. Acho que se você falar na aula 10, 11. Certo. Juan, vocês têm essa informação? Eu acho que eu vou falar sobre essa aula aí. Entendi. Legal. Mas não sei te falar no momento. Mas vou Não, tudo pesquisar. bem. Tchau. Falou. Bom, aí o que eu gostaria de propor para vocês tentarem me ajudar, é se é possível fazer essa construção aqui. Eu quero fazer essa construção, só que eu não quero usar aquela argumentação do teorema. Eu quero partir desses 2 lados aqui e verificar se eu consigo ou não construir a circunferência. Primeiro, satisfazer o teorema de Pitot e de forma que ele seja um quadrilátero inscritível também. Então, a construção, ela segue muito aquele padrão de construção que eu apresentei lá no comecinho para construção para satisfazer o teorema de Pitot. Como assim? Eu fui construindo, né, esses AB, esses 2 lados, aqui é a diferença, né, entre o lado AB e o lado AD. E aí o que eu pensei foi o seguinte, bom, para ter a circunferência tangente, ela tem que satisfazer lá a definição das bissetrizes, né? Se eu calcular 2 bissetrizes, tem que me dar a circunferência tangente. Então, eu escolhi esse lado e falei, esse lado aqui vai ser o lado que eu vou ficar brincando aqui. Qual que é o problema? O problema é que, dados os 2 lados, você tem que determinar o terceiro e o quarto de forma simultânea em cima da circunferência. Não dá para fazer um e depois fazer o outro. Tem que ser um único procedimento, um único traçado. E a minha pergunta é com regra e compasso, não é com fórmula matemática. O que eu pensei? Bom, a mediatriz do segmento BD é tal que todos os pontos aqui equidistam a mesma coisa dos vértices. Eu anotei esse ponto C aqui, que esse ponto C satisfaz a definição do quadrilátero ser inscritível, mas ele não satisfaz o fato dele satisfazer o teorema de Pitot. E, portanto, ele não está inscrito no quadrilátero. Só que se você for manualmente checando aqui, você consegue meio que induzir, deixa eu colocar mais uns detalhes. Esse lado aqui é apenas para
corriqueiro, é só uma reta que eu coloquei aí, não serve para nada. Mas esse ponto aqui é a diferença entre esse lado e esse lado. Na verdade, é o módulo da diferença, né? Porque o correto é o lado grande menos o lado menor. Então, em algum momento, o que eu tenho que fazer, se eu tenho o lado DI e o lado IB, eles são iguais. Mas eu não quero que eles sejam iguais. Eles têm que diferenciar um pouco, de modo a satisfazer o teorema de Pitot. Ok? E aí, se você fica brincando com isso, você vai vendo que é algo por aqui. Obviamente, né, com o erro. E a minha questão, se vocês quiserem ficar brincando, isso daqui tá disponível para vocês. Já vou mandar até no... Quando que eu posso fazer isso? Como que dá para eu fazer isso? Ou se não dá, por quê? Onde que está o problema? Veja que em algum momento você atinge aqui. Eu não estudei esse problema, não fiquei debruçado sobre ele, tá? Eu só estava fazendo a construção. Como eu tinha feito a construção do teorema de Pitot, essa daí já foi meio que direta, né? E aí, como a gente resolve isso? Ok? O problema é determinar geometricamente se ele existir esse ponto aqui, tal que essa diferença, a diferença desse lado para esse lado, seja FB, que é o teorema de Pitot. Tá? Se a soma dos lados opostos é igual, então isso mais isso é igual isso mais isso, na hora que você fizer a diferença, vai dar esse lado aqui, vai dar esse pedacinho aqui, porque dois desses lados nós temos. Bom, eu vou parar, já tá bom, né? Vou deixar 2 exercícios para vocês, para tarefa de casa. Tem 2 exercícios aqui, até comentei sobre ele no curso 2, mas achei que é muito pertinente aqui para o nosso caso, porque usa bastante essa questão dos círculos inscritos, ok? Se alguém começar a ler e tal, não entender, pode me perguntar, por favor. E aqui, como sugestão de leitura, o probleminha que o professor Juan resolve no vídeo 40, se eu não me engano, que também envolve essa questão dos círculos, dos assuntos que foram tratados hoje. Bom, e seria isso por hoje. Esse daqui que eu acabei de mostrar por último, eu estou pensando em formulá-lo como um desafio ali, um item 2 do desafio. O item 1 seria uma formulação de um quadrilátero bicêntrico. Aí você começa por onde você quiser. Ok? Muito bom, João. Parabéns aí pela apresentação. Ô, Juan, só gostaria de perguntar, essa construção assim, começando dos dois lados, você já tentou fazer alguma coisa? Não tentei, não. Essa daí não sei, não. Como eu disse, eu fiz algumas tentativas assim, força bruta. Eventualmente eu acho que funciona, eventualmente eu acho que não. Mas não estou com uma argumentação geométrica para falar, olha, não vale, olha, vale. Ninguém tem dúvida, nada? Tá todo mundo bem? Ou tá todo mundo do que esse cara tá falando? João, por que o nome é bicêntrico, quadrilátero bicêntrico? Como? Por que o nome quadrilátero bicêntrico? Do nome eu não sei. Eu suponho que seja porque ele tem 2 circunferências, né? Uma circunscrita e a outra é inscrita.
mas não tem essa informação. Acho que isso sim, a lógica é justamente um quadrilátero que satisfaz tanto que ele é inscrito e circunscrito, ¿no? Ele é circunscrito por uma circunferência e tem uma circunferência inscrita, ¿no? Está tendo, na história tem envolvido as duas circunferências. Sim, eu percebi que esse último resultado do quadrilátero bicêntrico é extremamente forte, né? Porque você não precisa se preocupar com quase mais nada, você se preocupa só com 2 segmentos. E o processo de construção fica extremamente direto, assim. Ao passo que se você não tem essa preocupação, o processo de construção pode dar em nada, como eventualmente eu acabava dando em nada, chegava em lugar nenhum. E você sabe se existe alguma relação entre essas duas circunferências? Tem un monte de teorías sobre esa historia de cuadriláteros bicéntricos. Você pesquisa lá, tem gente que faz tem tratado sobre esse negócio. Livros e livros, então, Tem sobre esse assunto. várias caracterizações, além dessa que o João apresentou, tem outras, tem bastante teoria sobre isso. Tem gente que se dedicou a estudar com profundidade esse quadrilátero bicéntrico. Eu dei uma olhada, né? Eu dei uma folheada numa dissertação, se eu não me engano, mas foi muito rápido, né? Foi até hoje, então acabo que eu nem coloquei porque não fazia sentido. O chamado Teorema de Ptolomeu, Teorema de Hiparco, e aí tinha uma série de outras informações lá. Mas eu só anotei aqui o nome para não perder, né? Senão some no monte de folha que a gente tem e acaba perdendo. Bom, então vamos para o café, vamos fazer a pausa aí. Obrigado aí mais uma vez ao João pela Obrigado, Juan. apresentação. Pessoal, se quiserem tentar aí, após o café, se alguém já trouxer a solução, ganha um ponto positivo, né? Tá certo. Obrigado, Vou parar, Juan. interromper aqui a gravação. Pode João, falar, José. Fique à vontade. em relação ao desafio,